Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nexus Ambiental. Meu nome é Henrique Gonzalez, eu sou engenheiro ambiental e a gente vai falar muito aqui sobre tecnologia e inovação dentro do setor ambiental. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Borges, da OSAFE. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, e agradeço o convite. Boa, eu queria que você já começasse falando um pouquinho, contando um pouquinho da sua trajetória, contando um pouquinho, né, da atuação da OSAFE. A gente vai estar numa temática um pouquinho diferente do que a gente costuma falar aqui no podcast, né? Bom, minha trajetória começou bem cedo, empreendendo, né? Eu, aos 19 anos, eu comecei a empreender com uma locadora de vídeos, né? Vou assumir aqui a minha idade. Na época era locadora de DVD. Então, com 19 anos, eu já entrei nessa jornada aí de empreendedorismo, né? E depois fui para CLT, não deu certo, aquelas coisas todas de novinha, de falta de experiência. Tivemos a pandemia aí, eu estava trabalhando numa empresa de eventos e depois da pandemia eu tive meu filho, depois de um tempinho, e parei um pouquinho, né? E aí hoje meu sócio, me chamou para trabalhar com ele na consultoria ambiental dele, né? Eu sou formada em administração e eu falei, vamos nesse desafio aí, né? E na consultoria ambiental dele, nós tivemos 2 projetos, né? Que é a All Green e a All Safe. A All Green torna empresas carbono neutro, né? E a All Safe faz mais a parte de consultoria de segurança do trabalho. E com isso eu tive que me especializar, né? Hoje estou me formando como tecnóloga de segurança do trabalho. E estamos aí nessa jornada aí, junto com ele. Boa, aqui a gente tem conversado com muito dono de consultoria ambiental, né? E aí agora a temática desse nosso episódio vai ser saúde e segurança ocupacional. A gente estava até conversando em off, algo que eu não tô acostumado a trabalhar no meu dia a dia, né? Eu trabalhava mais com a parte de consultoria mesmo, de remediação de áreas contaminadas, a parte de geoprocessamento, né? Toda a parte de geotecnologias. Então eu vou sair um pouco aqui da minha casinha, né? Mas tem tudo a ver, né? Porque o ambiental, ele anda ali junto com a segurança também, né? Então, muitas empresas e muitas consultorias ambientais também fazem esse trabalho de parte de segurança, né? E saúde ocupacional. Nosso foco é só segurança mesmo, e quando a gente tem alguma coisa mais parte de ambiental, a gente entra na outra consultoria, né? Mas eu tô com certeza aqui para agregar o que eu puder aí para falar um pouquinho sobre segurança do trabalho. Uma pausa no conteúdo para a gente agradecer o nosso patrocinador Ambiental Pro Consulting, que é a unidade de negócio, é o braço de negócio da Ambiental Pro. Então, se você precisar de qualquer serviço na parte de geotecnologia, né, geoprocessamento, sensoriamento remoto, montagem de WebGIS, gerenciamento de banco de dados, tanto geográfico como não geográfico, conta com a gente vai deixar o QR Code aqui. Vamos para cima. Valeu, vamos voltar para o conteúdo. Não, legal. E você tá feliz com essa transição? Você você meio que tá entrando também nesse meio, você tá curtindo? Tô aprendendo bastante, né? Não é uma área que as pessoas até acham que quem se forma como técnico de segurança do trabalho não, a gente precisa estar estudando o tempo todo. São as legislações, né, o tempo todo que se modificam, né? As normas regulamentadoras, né? Então, é bastante estudo, bastante casos aí de empresas. E um desafio que a gente tem aí com a segurança do trabalho em si do Brasil, né? Que é muito, infelizmente, ainda negligenciada, né? Agora que a gente está começando a ter uma fiscalização melhor, a gente tem um sistema agora do E-Social do governo, onde ele unificou todos os sistemas. Então, por exemplo, antigamente a gente ficava um pouquinho solto às questões dos trabalhadores. Tinha o Ministério do Trabalho, a gente tinha o INSS, hoje a gente tem o E-Social. E ali a gente lida com parte fiscal, previdenciária do trabalhador, né? E tá tudo num lugar só. Então, até você fala um pouquinho também parte tecnológica, né? Uhum. O governo aí, ele se especializou nisso e tá muito legal, assim, de poder trabalhar, porque fica bem menos burocrático, né? Uhum. Não, que bom, né? Porque isso é uma questão, assim, essa centralização, uniformização dos dados, né? Sim, É sim. complexo, né? Porque às vezes
a gente, pelo menos, trabalhando com geotecnologia, você tem que pegar um dado em um portal, você tem que pegar o dado no portal, os dados Sim. meio que às vezes não estão muito correlacionados, É. então cada um em uma fonte diferente. Como é que isso tá melhorando o dia a dia de trabalho aí de vocês? Então, hoje com esse sistema a gente centraliza tudo nesse sistema, né? Então, ali a gente tem a parte fiscal, previdenciária e trabalhista do trabalhador, né? Então, todas as informações que a gente envia para o E-Social já vai direto para o meu INSS do trabalhador. Antigamente, eles tinham um documento, o funcionário, que é o PPP. Né? Esse documento, ele era como se fosse um histórico do funcionário. Então, as empresas, o funcionário pedia e as empresas entregavam era físico, né? Era um papel. As empresas entregavam. Hoje em dia, não. Todas as informações que a gente coloca já vai para o sistema e já vai para o trabalhador. Então, isso facilita o INSS, se ele tem aposentadoria especial, todo o histórico do trabalhador mesmo, né? Uhum. Não, super importante. E, assim, para quem nunca ouviu essa temática de segurança ocupacional, fala um pouquinho, assim, tipo, na prática, como é que são os projetos que vocês executam, o que vocês fazem mesmo? Tá, a USAFE iniciou com um projeto um pouquinho diferente, que foi para a parte de segurança para as escolas. Assim, a gente queria começar a levar a segurança para as escolas, no sentido que a gente entende que a escola é a primeira base da criança, né? E a gente é muito pouco falado, tanto assim nas escolas, como dentro de casa também, né? Então, a gente começou a fazer um projeto para as escolas, onde a gente ia para as escolas, fazia uma análise de risco da escola. Então, a gente verificava todos os riscos que as escolas tinham para os alunos ou até para os colaboradores também. Treinava esses colaboradores. Hoje existe uma lei chamada Lei Lucas nas escolas, que as escolas são obrigadas a fazerem os primeiros socorros, né? Essa Lei Lucas, infelizmente, foi um menino que ele foi para um passeio de escola, ele tinha 6 anos, ele engasgou com uma salsicha e ninguém soube salvá-lo ali. Uhum. A mãe dele, como advogada, fez essa lei, né? Essa lei é uma lei federal, mas é pouca fiscalização, e tem escola que ainda, infelizmente, não faz treinamento. Só que a gente incluiu ainda o primeiros socorros, incluiu uma parte de combate a incêndio também, que é muito importante. Saber agir em cenário de emergência. Se acontece um foco de incêndio numa escola, as professores, colaboradores sabem pegar extintores, sabem utilizar o dispositivo, né? Uhum. Então, e o simulado de abandono, que é um outro treinamento que a gente faz também com os alunos. E aí a gente tem um ponto de encontro, a gente explica para os alunos como vai acontecer. Então, esse foi o nosso primeiro serviços, assim. A gente foi focado nas escolas. E temos vídeos para os alunos. A gente tem nosso site, a gente leva eles para um QR Code, onde eles podem fazer análise de risco na casa deles, através de um quiz. Então, ali a gente vai fazendo perguntinhas para as crianças mesmo falarem sobre o assunto e fomentar esse assunto com os pais também, porque é um assunto pouco falado, né? A segurança em si. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, né? E esse projeto nas escolas, ele integra os alunos, os funcionários, Sim, todo mundo passa pela capacitação? Nesse primeiro momento, a gente faz a parte de documentação, que é análise de risco. Então, a gente entrega para a escola toda a parte de demandas, né, que ela pode fazer, né? Às vezes, não tem nem custo. Às vezes, é trocar certo móvel de lugar que, de repente, alguma criança pode bater a cabeça, ou enfim, né? Ou colocar uma grade num lugar que tenha um sobressalto, né? Então, essa visão que a gente vai para cuidar aí das crianças, né? Tem os treinamentos com os professores, né? E também tem esse simulado que a gente inclui os alunos. A gente entrega a revista. Existe tipo um padrão para as escolas, que vocês têm que sempre seguir um padrão, ou isso vai dar consultoria? Não, tem uma metodologia, né, para seguir, mas aí a gente, conforme a escola, a gente pode ir seguindo. A gente está entrando agora para o próximo ano com a grade extracurricular. Então, a gente vai começar a fazer uma vez no mês assuntos sobre segurança para os alunos. Então, primeiro assunto pode falar de primeiro socorro mesmo, como agir em cenário de emergência. Um vídeo até interessante que eu vi essa semana foi, acho que é dos Estados Unidos. Tinha uma criança, o correio foi entregar uma encomenda, e ele falou: "Você pode ajudar minha mãe?" Aí ele: "Pô, o que aconteceu?" "Ai, minha mãe tá desmaiada."
Quer dizer, a criança devia ter por volta de uns 4 anos, né? Uhum. Só que a mãe já tinha falado, ela devia ter algum problema recorrente ali, então ela já tinha explicado para o filho que quando acontecesse era para ele pedir ajuda. E a gente não faz. Eu até há pouco tempo eu não tinha, eu tenho um filho de 6 anos, nunca tinha falado sobre isso com meu filho, se eu estiver sozinha, né? O que ele faz? Então é um assunto que a gente só pensa depois que acontece, né? Então fica a dica aí, né? Fica a dica. Já, é bom já deixar sempre tudo avisado, né? É. E é legal agora que tem algumas coisas da tecnologia que ajudam, né? Por exemplo, lá o Apple Watch já tem alguns sistemas que, por exemplo, o idoso tá com o Apple Watch, se ele cair, já soa um alerta, né? Já tem alguns sistemas nesse sentido também, né? Sim, sim. Tem um relógio também, não sei o nome específico, que é muito legal, e eu tô até para comprar pro meu filho, que ele tem mensagens, né? E tem um SOS também, então ele pode apertar se ele tiver com algum problema na hora, consegue tirar foto. Então, para crianças menorzinhas que ainda não tem celular, né? Que ainda não consegue ter esse... né? Não consegue ainda ter o celular para poder ligar é bem legal. A gente tem bastante dispositivos aí para poder ajudar. Boa. Aí você falou que vocês começaram nessa parte mais das escolas, e aí como é que foi a sequência? Começamos a parte da escola e hoje a gente está com a parte de documentos para empresas, né? Hoje a gente faz a parte de documentação de gestão, que é o PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, que é onde a gente verifica quais são os riscos que os funcionários estão expostos, né? Esse é um documento, ele é obrigatório, ele precisa ser, é um programa, na verdade, ele precisa ser sempre atualizado, caso as empresas ela modifique, né, algum risco. Tem o PCMSO, que é onde, através do PGR, o médico do trabalho vai verificar o PGR e vai verificar quais são as funções, né, e quais são os riscos que os funcionários estão expostos, e ele vai verificar quais os exames aquele funcionário precisa fazer, né? E tem o LTCAT, que é um laudo técnico do ambiente, né? Verifica ali como é que está o ambiente do funcionário, né? Ele caracteriza se o funcionário tem tem direito a aposentadoria especial ou não, né? Então, a gente faz esses 3 documentos e faz o envio para o E-Social, né? Que aí, hoje, o S2220 precisa enviar o ASO, né? Que é aquele exame ocupacional, quando alguém entra. Não, boa, Na legal. admissão ou demissão. É tipo quando a gente tem aquilo que a gente vai a alguma empresa, estamos há tantos dias sem acidente, né? Isso, tem isso, né? Para empresas maiores, né? Que ali tem uma legislação maior e que os riscos são maiores também. Geralmente as empresas têm isso mesmo. Até para aculturar os funcionários, né? Tem muitos casos que eu pego de empresas um pouco menores que é muito difícil para os funcionários utilizarem o IPI. Não tem a cultura, né? Não tem a cultura mesmo da segurança do trabalho, né? E mesmo que os empresários forneçam para eles, tem que ficar ali em cima, olha, tem que usar. Não é só pela empresa, é para segurança, né? Não, e dá para usar hoje, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que auxiliam esse tipo de processo, né? Ontem eu dei uma aula que a gente treinou um modelo de machine learning para identificar se a pessoa está de capacete ou não está de capacete. Então, você treina o modelo, você mostra todas as imagens de pessoas com capacete, imagens de pessoas sem capacete, e depois você bota a câmera ali em tempo real, a webcam, quando a pessoa bota o capacete, fala, capacete ok. Aí, quando ela tira o capacete, já bota um alerta ali. Vocês pensam em fazer alguma coisa assim? Ou vocês já viram algum sistema desse implantado? Tem muita empresa de engenharia civil, né, que trabalha com sistemas assim. A gente ainda está engatinhando aí nessa parte de IA, né? Ontem eu estava até vendo alguns podcasts sobre isso. A gente ainda estamos aí engateando com essa parte, até porque a gente ainda precisa fazer um dos nossos desafios, você ainda não perguntou sobre isso, mas assim, um dos nossos desafios na segurança do trabalho é fazer com que os empresários entendam a importância da segurança do trabalho, que não é só custo, né? Eles veem isso como custo, mas não é, né? Hoje a gente pode fazer redução de custos da empresa com segurança do trabalho, né? Um funcionário não se acidentar, né? Porque não é só a questão do funcionário acidentar, mas para a empresa é menos um funcionário, é um funcionário que tem que colocar
no lugar, né? Uhum. Então, que gera custo. Então, a gente precisa... A segurança do trabalho ela ainda está engatinhando, mas tem muitas coisas legais e tecnológicas para a gente utilizar, com certeza. Não, já vi o pessoal fazendo simulação usando aqueles VRs, né? Bota o VR, aí vai fazendo simulação, subindo a escada, e aí a Sim, escada se sim. solta, aí o que o cara vai fazer? Já Aham. tem várias simulações nesse sentido, Não, né? é sensacional. Tem muita coisa mesmo. Não, boa. E aí agora você já começou a falar um pouco dos desafios, o que vocês têm passado aí com os clientes, quais estão sendo os gargalos da empresa, o que vocês estão passando aí de principais obstáculos e desafios? Como empresa, assim, parte de gestão, Uhum. pessoas, eu acho que é um desafio de Sim. qualquer empresário, né? Mas parte dos serviços mesmo é essa conscientização da segurança do trabalho, como eu falei. Uhum. Entender que a segurança do trabalho não é custo, né? Vai além vai além até do trabalhador, é para a Uhum. empresa também, sabe? É se assegurar de que a sua empresa fornece, né, uma qualidade de vida, e isso faz com que os funcionários entendam e trabalhem melhor também, Uhum. né? Não, isso é algo que eu acho que praticamente toda empresa que trabalha, né, desde consultoria ambiental, que trabalha com ou saúde e segurança, trabalha ligado ao meio ambiente, que é essa parte de conscientização, né? Porque às vezes o empresário falou em meio ambiente, ele já vai pensar que é custo, você vai falar em trabalho de prevenção, ele vai ficar, não, mas aí depois quando toma uma Sim, multa, quando a coisa exatamente, aperta, é pior. né? Por exemplo, né, esses documentos que eu falei, se você é funcionário, se você tem um funcionário registrado, você já precisa ter esses documentos, né? Isso já é obrigatório, né? E aí, eu tenho um funcionário que não faz nada, ele fica no escritório sentado, mas você precisa ter, porque amanhã ou depois esse funcionário entra com uma ação judicial, você não tem como comprovar coisas Uhum. que ele falou, né? Tem um caso que foi até coincidente também em uma escola, a gente estava fazendo essa questão desse serviço, e a escola não tinha nada dessa documentação. E uma funcionária foi e colocou na justiça que uma das funções dela, no final do expediente, era ir no quadro de luz e desligar todas as luzes. E ela estava alegando que ela corria risco de vida por conta disso, né? Porque ela estava desligando o quadro Uhum. de luz, né? E aí a primeira coisa que o juiz pede, tem PGR? Eu preciso ver quais são os riscos que ela estava ali exposta, né? E não tem documentação, e não tem nada, e aí fica, né? Então, assim, os empresários precisam entender que toda essa parte de documentação não é custo. Isso lá na frente é entender que tem muita coisa que vai ser a médio e a longo prazo aí, para benefício das empresas. Não, é interessante esse caso que você contou, porque é questão de experiência, né? Quando você passa por isso, depois você já tem até um argumento a mais para quando você vai abordar uma outra escola, você já tem outros casos Sim, para sim, com contar, né? certeza. Não, esse é um caso que eu conto sempre. Porque assim, né? Os funcionários eles vão colocar o que ele quiser ali, né? Mas cabe você estar respaldado para que na hora você possa responder tudo certinho, né? E é Não. muita empresa que a gente pega assim. E a consultoria tem esse papel, né? Ela é dinâmica por conta disso, né? Então, assim, de arrumar a casa, né? Peraí, deixa eu ver como é que tá. Eu tenho muitas empresas também de mercados, né? Então, vamos aqui arrumar a casa, vamos ver o que precisa aqui, vamos os IPIs que precisa, ficha de IPI, para você comprovar que, além de estar na norma, né? Na norma regulamentadora, você precisa comprovar que seus funcionários estão recebendo, né? Então, tem uma série de coisas ali que as empresas precisam se atentar para o bem delas mesmo, né? Uhum. E como é que funciona essa norma regulamentadora? Só fala mais um pouquinho sobre. É do Ministério do Trabalho, Uhum. né? A função dela é proteger os trabalhadores, né? Então, nós temos hoje, se eu não me engano, 38 normas regulamentadoras. Cada uma delas fala de algumas coisas específicas, né? NR1, por exemplo, ela fala de parte de documentação, de ASO, né? Nós temos NR35, por exemplo, fala sobre trabalhos em alturas. Então, todos os funcionários que fazem qualquer tipo de trabalho acima de 2 metros de altura, precisam de um treinamento específico, né? NR10, que é quem trabalha com eletricidade. Então, ali nas normas regulamentadoras, vem ali explicando como
as empresas devem agir com os funcionários, né? Boa, não, bem legal. E você falou que um outro desafio que vocês passam é a questão do lado humano dentro da consultoria, né? Eu acho que isso todo mundo passa também, Todo mundo, né? Que é uma coisa que você não aprende na faculdade, né? Tipo, como é que eu vou contratar? Como é que eu vou me tornar um líder melhor, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio com o lado humano também. E é engraçado que toda vez que eu vou conversar, que a gente vai conversar com algum empresário, algum empreendedor, é sempre a mesmo assunto, né? Dificuldade da gestão de pessoas, dificuldade das pessoas. Eu não digo só de funcionário, não, eu digo até de parceiros também. Eu estava até brincando esses dias mesmo com o meu sócio, que eu falei assim, eu tenho um treinamento para fazer no início do mês, e aí eu tenho um parceiro que ele faz esse treinamento para mim. E aí eu mandei para ele, olha, fulano, eu queria que, tô pensando em a gente fazer assim, assado, como é que você acha, tal, não sei o que lá, você pode, tal? Bom dia, ok, a mensagem. Aí tá ok. Aí eu mandei outra mensagem super animada, não sei o que. Bom dia, ok. Ele é sensacional, ele faz super bem o trabalho dele, sabe? Dá conta do recado, mas assim, é difícil. Porque pessoas são diferentes, né? Cada um vai ter o seu jeito. E às vezes você cria suposições na sua cabeça, tipo, será que ele tá bravo comigo? Ele tá sendo grosso? Dá mais mensagem, mas né? às vezes o cara é o culpado mesmo, ele prefere só dar o ok mesmo. Tipo o pai, né? Fala assim, pô, pai, o teclado do celular de pai deve ser só o joinha e o ok. Que só tem isso, joinha e ok. Verdade. E a contratação também, né? Os níveis de contratação. A gente hoje tem uma questão aí que é muito falado também, da questão da geração, né? Então, hoje, para a gente contratar um estagiário, a gente precisa já agora começar a entender a geração que eles estão, né? Porque é diferente da gente, que já está aí mais um pouquinho de tempo. Então, tem todos esses desafios aí que, além de tudo, a gente precisa... A questão que o pessoal tem falado muito, né, dessa nova geração, de querer sempre buscar um propósito no que tá fazendo, né? Claro que, tipo, o dinheiro é muito importante, todo mundo vai querer ter um salário legal, mas a questão que hoje essa nova geração valoriza muito, tá fazendo algo que ele veja um sentido ali no que ele tá fazendo, né? Sim. E essa questão de propósito também, a questão também de eles, que eu acredito, assim... não fazem muito, não é se doar, não, tá? Não é que eles não se doem, mas assim, eu acho que a gente tem um ruído, assim, de gerações, eu tenho 38 anos, e a geração que eu cresci, talvez pelos meus pais, falando que eu tinha que trabalhar muito. Então, eu tenho que trabalhar muito. E isso. Eles não. Tipo, sua vida é o trabalho, né? Minha vida é o trabalho. Eles não. Tipo assim, eles têm algo a mais. Minha vida não é só o trabalho, eu tenho outras coisas. Entendeu? Deu o horáriozinho, eu vou embora. É tipo isso, assim. E tá errado. E não tá. Sim, não tá errado. Não tá certo, né? Só que precisa entender os dois lados, né? Das gerações ali, pra gente conseguir andar. E quais as áreas, né, dos profissionais que trabalham lá com vocês hoje, que fazem parte do time? Hoje a gente tem a parte da Allsafe, a gente terceiriza muito, a gente tem muitos parceiros, né? Mas nas outras áreas lá do grupo a gente tem estagiários, parte de comercial, financeiro, né? Parte de atendimento também. E aí como é que vocês fazem as contratações? Como é que costuma ser feito esse processo lá? Estava sendo feito nós mesmos, assim. Mas na última vez a gente já contratou uma empresa de RH para fazer. Porque é aquilo, a gente, né, acha que vai dar certo com poxa, acho que esse vai ser legal e tal. E talvez a gente não é especialista, né? E aí, poxa, ficou pouquinho tempo, já foi embora. E acaba também que para a empresa, quando um funcionário ele entra, ele fica um mês, que é um mês ali mais ou menos de treinamento, né? Tá pegando. E a nossa área ela é muito peculiar, né? Não é uma área de venda, assim, que você consiga vender qualquer coisa. A gente está falando de parte ambiental, a gente está falando de segurança do trabalho, então é muito específico, então demora um pouquinho para pegar, né? E aí a gente tem esse período, aí se a pessoa logo sai, a gente fica com esse período aí, vamos voltar tudo a estaca zero, né? Atrasa a contratação e também atrasa o pessoal do time que teve que parar algumas horas para ficar treinando, né? Sim.
Aí volta de novo. Aí dessa última vez a gente até contratou uma empresa de RH e foi bem legal. Não, e acontece mesmo, assim, você contratar e a pessoa não se identificar ali com a função, falar, Sim. não vou ficar feliz trabalhando aqui, tá tudo bem. É bom quando a pessoa fala, né? É melhor que ela fale logo. E acontece também do mesmo momento elas estarem procurando não só ali, né? Elas estão procurando outras. E as oportunidades no início vão começando a aparecer. E aí ela opta pelo que é melhor para ela, obviamente. A gente mudou um pouco do nosso processo seletivo, né? Antes a gente, por exemplo, cresceu a demanda, vamos precisar contratar. Aí vamos precisar contratar alguém para o departamento de sucesso do aluno. Então tem que ser, né, para tirar dúvidas dos alunos. Então tem que ser alguém da área técnica, né? Que entenda bastante ali de geoprocessamento, por exemplo, ou programação, para conseguir tirar as dúvidas dos alunos. Só que a gente contratava muito na correria, né? Porque, tipo, cara, a pessoa, né? O nosso time não tá dando conta da demanda, vamos ter que contratar mais. Então já tá meio na pressa. Sim. E aí quando você quer fazer o processo seletivo correndo, aí você contrata e você fala, pô, será que a pessoa que eu contratei era boa mesmo? Então, hoje a gente meio que mudou um pouco do nosso processo seletivo, né? Hoje a gente tem um processo seletivo ongoing, né? Fica rolando o tempo inteiro e a gente meio que busca talentos e vai montando esse banco de talentos. E se a pessoa for muito boa, tipo, a gente nem tá pensando, às vezes, em uma vaga pro comercial. Tava pensando mais pro marketing, por exemplo. Não um caso fictício, assim. Só que se aparecer alguém que a gente vê que tenha muita veia do comercial, que a pessoa é muito desenrolada, a gente vê que é realmente um talento ali, a gente abre a vaga e vai entrar. Porque a gente sabe que se uma pessoa, se a gente conseguir botar mais um talento pra dentro, né? Com certeza vai agregar, né? Com certeza. É, muito legal. E a gente já pensou nisso também, dessa questão da gente deixar aberto para que faça essa... venha buscando, né, os talentos, né? Porque também é difícil, a gente, vou abrir uma vaga aqui agora, eu preciso achar a pessoa certa aqui nesse momento, né? É difícil. Não, e legal você falou também da questão que vocês contrataram a empresa de RH, que já é especializada em contratação. A gente nunca contratou, não, mas a gente teve um momento que a gente abriu, quando a gente começou a fazer esse processo de forma mais ongoing, assim, né, sempre contínuo, o processo sempre rolando, tipo, inclusive tá rolando agora, tá sempre rolando. A gente, na primeira vez que a gente abriu, a gente aplicou, porque tava precisando já, e aí 680 pessoas aplicaram. E eu falei, cara, eu vou ter que contratar alguém só pra analisar essa galera aqui. Porque muita resposta completa, resposta legal, mas eu falei, não tem como ler a resposta de todo mundo. Eu vou botar na IA e falar, analisa aí, escolhe os melhores pra mim. Porque eu realmente não sabia. Eu falei, a gente teve que parar, dividiu entre a equipe, falou, vamos selecionando. Acabou que a gente tocou mesmo, deu certo de avaliar e analisar cada um por um, né? Sim, mas foi uma coisa que assustou, assim, no começo. Caramba, e aí quase 700 pessoas pra analisar a resposta de todo mundo. Muita gente, muito legal também. E isso é muito interessante, né? A gente poder fazer esse banco de dados, né? Para a gente ter ali o que realmente a gente precisa na nossa empresa, né? E as pessoas estarem disponíveis ali para mostrar o talento dela, né? Essa parte de gestão eu não conheço muito, mas é muito legal. E sempre quando entra alguém na empresa, a gente torce muito para que dê certo, né? Porque a empresa é a nossa família, né? Ali a gente passa mais tempo ali na empresa do que na nossa casa, né? E hoje na empresa você tá cuidando mais da parte gerencial, você tá cuidando da parte técnica, faz um pouco de tudo? Faço um pouco de tudo. Faço um pouco do comercial, faço um pouco da parte técnica também. Alguns serviços específicos, como eu falei, eu tenho parceiros, né? E aí a gente vai dando ali o nosso jeitinho, equilibrando os pratinhos ali, né? Legal. Aqui dentro da Ambiental Pro, a gente sempre foi muito forte na parte educacional, né, de capacitação. Eu sei que vocês trabalham com essa parte de treinamento também, né, de capacitação, e eu acho, tipo, fundamental, né, porque é a base de tudo. Sim. E aí agora a gente abriu um braço, né, uma unidade de negócio que é para projeto mesmo. Então é Ambiental Pro Consulting, até fazer uma pausa aqui, porque é o que tá, né, motivando tudo aqui do podcast. Eles são os grandes patrocinadores do podcast, nessa unidade de negócio, esse braço de projetos dentro da Ambiental Pro. Então, quem estiver assistindo aí, depois quiser conhecer mais, tá? A Ambiental Pro Consulting é um braço para focar em projetos de geotecnologias, né, mapeamento, mapa interativo na web, WebGIS. A gente faz toda a parte também de gerenciamento de banco de dados espaciais, e não espaciais também, não geográficos, automação de tarefas. Se tiver alguma tarefa que você está fazendo assim, que você acha que dá para operar, né,
tornar mais, né, deixar de forma mais eficiente, pode, né, falar com a gente vê se dá para criar um sisteminha usando inteligência artificial. Então a gente está bem focado nisso. A gente sabe que tem muita consultoria ambiental que às vezes deixa os projetos meio que tudo bagunçado no Drive, aí o shapefile tá no computador de um, mas aí ele não tá, quem tá com a versão mais atualizada, aí você tá fazendo, você depois percebe que não é a versão. Então você consegue, né, o que a gente até comentou aqui no começo do episódio, você consegue centralizar esses dados, né, trabalhar com um banco de dados centralizado, isso melhora muito a eficiência, né, a autonomia das pessoas que estão trabalhando, a parte colaborativa. Então, qualquer projeto que vocês precisarem de automação, de banco de dados ambientais, de geotecnologias, conta com a Ambiental Pro Consulting, já deve estar aparecendo aí no vídeo o QR Code. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos agradecer aí o nosso patrocinador do podcast, Nexus Ambiental. Boa. Então vamos dando sequência aqui. Eu queria que você contasse assim, algum caso assim, de sucesso, algum projeto que deu muito certo, que o cliente ficou muito feliz, contar como é que foi toda a trajetória desse projeto, o que vocês passaram. Bom, como eu falei, eu tenho alguns clientes, tenho bastante clientes de mercados, né? E mercado, com essa parte de segurança do trabalho, tem alguns que fazem, legal, mas a gente pega também muito, assim, bastante complicado, assim, porque falta informação, né? Falta informação dos gestores, falta informação também dos contadores. As empresas, elas também delegam muita coisa para os contadores. Uhum. Os contadores não são técnicos de segurança do trabalho, né? Então, assim, muitos casos que a gente pega, quando a gente vai fazer alguma documentação, por exemplo, empresas estarem pagando o adicional de insalubridade, né? A insalubridade tem lá na NR15, onde informa alguns riscos que os funcionários estão expostos ali, alguns fatores que eles estão expostos, por exemplo, como frio, calor, né? Então, a gente pega muito, por exemplo, porque o contador falou que precisa pagar adicional de insalubridade. Para se pagar um adicional de insalubridade, precisa ter um laudo, né? E esse laudo ele informar se realmente os funcionários estão expostos ou não à insalubridade. E caso sim, esse laudo ele explica ali algumas situações que você pode estar modificando para você deixar a sua empresa não insalubre, né? Uhum. E não precisar pagar adicionais. Então, esse é assim, um caso que a gente sempre pega bastante. E aí eu tive um grande mercado lá no Ceasa, né? E que eles pagavam insalubridade na parte da cozinha. E a gente explicou, né, para os diretores. Eles fizeram laudo de insalubridade. Realmente tinha algumas coisas ali que estavam ruins, como o exaustor, né? Só que eles agora já estão pagando adicional de insalubridade há anos para esses funcionários. Agora eles vão tomar as medidas que precisam ser feitas, vai ser refazer um novo laudo e verificar que não precisa pagar. Ou seja, vão ter redução de custo, né? Porque ele está pagando adicional eterno, né? E talvez sem necessidade, se você corrige ali, você não paga mais. E aí, quando a empresa também paga um adicional de salubridade, sem uma comprovação de que realmente você está como se você fosse ali confirmando, olha, a minha empresa é insalubre, tá? Então, você paga por liberalidade, né? Tipo assim, eu sou bonzinho, eu tô com medo, de repente, dele me colocar na justiça depois, então deixa eu pagar. Mas não é bem por aí, né? Mas aí também isso que a nossa consultoria também faz, assim, a gente verifica, arruma a casa mesmo, verifica, olha, isso aqui, vamos fazer isso, vamos ajustar isso para que tenha redução de custo isso, para que melhore a vida aqui do seu funcionário. Uhum. Eu perguntei história de sucesso, né, você contou, e já teve alguma coisa bem inesperada que aconteceu, alguma história curiosa? A segurança do trabalho ela é muito assim, sim ou não, né? Uhum. Não tem muito. Voltando um pouquinho para as escolas, né? A gente já tem muitos casos de treinar funcionários e funcionários salvar vidas, né? Ah, vocês têm casos de que já aconteceu isso? Tem, de funcionários principalmente da parte de primeiros socorros, utilizar ali o mecanismo que foi utilizado no treinamento para desengasgar uma criança, desengasgar adulto. A gente tem bastante casos desses, assim. E é muito gratificante para a gente, né? Porque
isso não está só nas escolas, isso está em qualquer lugar, né? Vindo para cá, se você parar e ir num restaurante, alguém pode se engasgar, você poder salvar essa vida. E engasgo é uma coisa tão teoricamente simples, né? Nossa, como é que a pessoa vai morrer por engasgo? Mas tem muitas mortes, né? Infelizmente. E com uma ação você consegue ali resolver. Então a gente tem muitos casos assim. E de incidentes também em casa com fogo, né? Saber rápido como solucionar ali, como agir nesse cenário de emergência ali. Não, e tem umas coisas muito doidas que acontecem que você nunca espera, né? Ontem eu vi o vídeo que eu não sei, não sei se era ala psiquiátrica de algum lugar e tal. Aí era o paciente, ele foi, pegou o isqueiro e botou fogo no sofá. Não sei se você viu esse vídeo ontem. Não vi. Ele só estava sentado e ele pegou o isqueiro e botou e ficou sentado do lado, vendo o negócio pegar fogo. Aí quando começou a pegar muito fogo, ele saiu e deixou o negócio pegando fogo. E é muito rápido, né? O fogo é algo muito rápido. O fogo é algo que não acontece muito, mas quando acontece, assim, você precisa estar preparado. Porque a gente fala muito de vidas, né? Mas a gente também precisa falar também do patrimônio, né? Seja da empresa, seja de qualquer lugar, porque isso aqui custa dinheiro, né? O patrimônio. Se você souber reagir ali, e também a parte ambiental. Se você souber reagir ali rapidamente, é menos danos de vidas e material. Não, também, é muito né? importante. Desde esses casos mais graves, né? De tipo, que podem levar à morte, né? Pô, pegar fogo em toda a estrutura, até casos mais simples, né? A conscientização é muito importante. Eu, tipo, tava no mercado também, foi ontem, vi o pessoal descarregando, eu não sei como é que é o nome daquele que protege a coluna, que bota... E aí, só que tu vê, não tá nada amarrado, o cara só tá com o negócio preso em um braço só, ele bota em um braço não só. Não serve pra nada, Essa conscientização é muito importante, eu falo muito para os nossos clientes, assim. Sempre que a gente pode fazer treinamento, né, com os funcionários, porque o funcionário também precisa entender que é a vida dele. Quem é o nosso maior bem, né? O nosso maior bem é a nossa vida. Se a empresa ela vai lhe fornecer tudo para ele, mas se ele também não se conscientizar, não souber que aquilo ali é para a saúde dele... Mas aí como é que faz? Tem que ficar em cima? Porque a consultoria não vai estar lá no dia a dia vendo, bota isso direito. A gente faz muito treinamentos, né, de conscientização, né, e infelizmente, em alguns casos, tem que ficar ali fazendo um trabalhinho de passar e falar, olha, você está sem o IPI correto e tal. Mas para grandes, isso a gente está falando de pequenas empresas, tá? Para grandes empresas, até a norma regulamentadora fala, tantos funcionários, precisa de tantos técnicos dentro da empresa, precisa de médico do trabalho. Então, a gente está falando aqui empresas menores, né? Que aí vai ter uma pessoa encarregada de fazer essa fiscalização ali em campo no dia a dia mesmo, né? Sim. Boa. É importante mesmo. E aí você falou também dessa parte que a gente estava comentando antes da atuação de vocês, que tem, né, toda essa parte de segurança ocupacional e a parte da documentação, né? Queria falar um pouco mais agora dessa parte da documentação, assim, porque documento, às vezes, pelo menos assim... Eu fui mandar um documento de parceria, uma documentação de parceria ontem, e era, tipo, muita documentação. E isso foi para uma empresa que eu tive que mandar, né, que eles me pediram uma documentação gigantesca. E às vezes a gente meio que se perde, né, de tanto documento. Eu imagino como é que deve ser a dor de cabeça para vocês, não só gerenciar os documentos de vocês, mas gerenciar a documentação de várias empresas, de vários clientes, né? Como é que vocês fazem esse gerenciamento todo? No nosso caso, a gente faz alguns laudos específicos, né, quando as empresas precisam, por exemplo, o de insalubridade. E tem esse serviço que a gente faz, que a gente faz um serviço de consultoria anual, né, de gestão anual. Então, são esses 3 documentos que eu falei no início, né? Então, a gente vai e faz uma visita técnica no cliente, verifica os riscos ali que os funcionários são expostos, né? E faz o documento que é o PGR, né? E tem os outros 2 documentos. Mas sempre aparece documentação, né? Principalmente quando na parte judicial, quando empresas, funcionários colocam na justiça, então o juiz está pedindo alguns documentos específicos. Funcionários antigos também, que, por exemplo, querem se aposentar e precisam dessa documentação, como eu falei no início, que é o PPP, que é o histórico do funcionário. Então, antigamente, até final de 2022, ele era físico. Então, tem algumas empresas que não têm nem noção como é que fazem, então nos procuram para poder realizar. A parte de documentação, ela é muito importante porque
ela garante ali que a sua empresa ela está em dia ali, né? Uhum. Ela está o tempo todo sendo atualizada com os riscos dos seus funcionários. E vocês usam alguma ferramenta específica para fazer essa gestão? Fazer controle de prazo, por exemplo? Sim, eu utilizo uma ferramenta e o legal dessa ferramenta é que Se ela puder falar o nome da pode ferramenta, falar, é pode, vai. Indemax, Aham. e ela já faz ali, eu já cadastro a empresa, eu cadastro todos os funcionários, cadastro a realização dos exames, então quando vence ela já me informa, e eu também faço todos os envios para o E-Social, que é esse sistema do governo, através dela. Então, ela já leva para mim para o E-Social. Se tiver alguma não conformidade, ela já me avisa também. E isso é muito interessante. Uhum. Isso é muito legal, que Eu tô vendo que facilita muito. tem algumas consultorias que já começaram, né, desenvolveram as próprias ferramentas de gestão de documentos, né, e aí como a Sim, ferramenta ficou boa e começou a ajudar muito internamente, eles abriram para público e virou um SaaS, né, começou a sim, ter um sim. braço de É muito tecnologia, assim. recente, né? Uhum. A segurança do trabalho de alguns anos para cá, ela deu um boom assim na parte tecnológica. Era muito arcaica ainda, era muito burocrática, muito papel. E com essa entrada do E-Social, isso otimizou muito. Então, isso a gente está falando que o sistema do E-Social é de 2022. Ah, é bem É recente. muito recente, né? Então a gente teve o ano todo de 2022 para as empresas entenderem como é que funciona, e a partir de 2023 já está vigorando as multas, né? A gente ainda não tem caso de pessoas que levaram multa por atraso de envio de documentação, mas uma hora aí Uhum. a gente até brinca, né? Agora não vai bater na sua porta, né? Agora tá tudo digital. Uhum. Então tem que ficar atento mesmo. Uhum. Isso eu imagino deve ter sido um desafio também, né? Porque essa parte da transição do material ali em papel, né, escrito, para depois ter que digitalizar tudo, botar tudo isso num padrão, né? Sim, Eu, sim. tipo, eu falo isso até porque eu trabalhava, né, na parte de remediação de áreas contaminadas, tem muito laudo, nem laudo, né, mas muito papel de campo, que depois você tem que extrair aqueles dados meio de forma manual. Na época eu fazia de forma manual, hoje já tem ferramentas que meio que Aham. aceleram, né, de reconhecimento de texto, e aí já bota no seu padrão certinho, tem algumas ferramentas de inteligência artificial que já ajudam com isso, e era uma dor de cabeça gigante pra gente. Era um trabalho bem operacional que botavam o estagiário ali pra fazer, e às vezes o Sim. estagiário ficava 8 horas ali pegando papel de campo, aí tem tipo 1.400 páginas de campo e ele fica fazendo, passando por um Excel ali na mão, ou passando por um Access, né, por um banco de dados. Como é que É. foi essa transição aí do papel pro digital? Vocês sofreram muito ou não? Então, a nossa empresa também é recente. Então, a gente já pegou essa parte digital, né? A gente Uhum. já pegou essa parte tecnológica aí, tanto do governo também. Mas muita coisa a gente ainda precisa fazer ali no papel, né? Eu sou uma que gosta, eu tô com um Aham. caderninho aqui com papel, eu ainda gosto. Mas tem muitos, por exemplo, tem muitos documentos que precisam ser, por exemplo, empresas grandes, elas precisam digitalizar esses documentos antigos, porque uma hora vai precisar, se um funcionário precisar de alguma de saber se ele precisa se aposentar com aposentadoria especial, enfim, ele vai precisar de algumas documentações que vai pedir para a empresa e a empresa precisa ter. Não, eu lembro, cara, isso eu sofria. Na minha época de estagiário, eu ficava muito tempo fazendo tanto vetorização de pluma de contaminação. Aí você pega um relatório, tipo, bem antigo, né? E aí você tem que ficar fazendo aquela vetorização na mão mesmo. Aí você escaneia o Nossa. negócio, já referencia o Não, mapa, faz tudo na e mão. hoje com a IA, a gente, né, Aham. a gente, até coincidência, a gente vai ter sexta-feira lá no escritório um treinamento lá de IA, para a gente começar, porque a gente ainda está engatinhando ali só no, digamos, ChatGPT, Aham. um Gama para fazer a apresentação. Então a gente ainda está engatinhando, mas a gente precisa entender. Eu acho que as empresas hoje precisam entender como é que a IA ela pode nos ajudar, né? É. E uma coisa até engraçada que eu até anotei para falar aqui, porque eu sabia que você ia falar uma coisa disso. Eu assisti um podcast de Walter Longo, né? Aham. Ele é E muito bom. ele falou assim: para os pessimistas, a IA vai roubar o emprego deles. Para os otimistas, a IA vai roubar metade do trabalho deles. Aham, legal. Então, assim, é a mesma visão, só que com perspectivas diferentes, né? Aham. A gente precisa hoje, o tempo é algo que está muito corrido, né? Aham. Hoje, quando a gente olha, o tempo já passou. E a gente precisa otimizar. A gente precisa entender que as ferramentas estão aí para nos ajudar, né? É o que eu falo, por exemplo, esse trabalho que eu falei que quando eu era estagiário tinha que ficar fazendo na mão. É um trabalho que
tipo, não é um trabalho de ser humano. Tipo, o ser humano não foi feito, né? A gente não nasceu pra ficar preenchendo planilha de Excel durante 8 horas por dia, todos os dias. Não. Não dá. O ser humano tem que A gente ser muito ser mais, humano, né? A gente é muito mais que Aham. isso, né? E o tempo todo, né? E a gente que veio... Nós que pegamos nós somos a última geração que pegou não ter nada de tecnologia, começou a tecnologia, estamos avançando, né? Por exemplo, meu filho ele já nasceu na tecnologia, ele não sabe o que é não ter, né? Uhum. E ainda assim eu me pego assim, meu Deus, como é que a gente não tinha certas tecnologias que a gente tem hoje, né? Como é que a gente chegava nos lugares sem o GPS, né? Uhum. É muito louco, assim, a gente pensar nisso. Eu lembro das viagens, de viajar pra fora, com aqueles mapas gigantes, toda a família inteira no carro, mas eu acho que é pra cá, não, é pra cá. Sim. Aquela lista amarela pra achar o... Não, eu lembro, eu tenho um irmão, hoje ele tá com 11 anos, né? Mas quando ele tava, tipo, com 2, 3 anos, também muito acostumado ali, tipo, tá chorando, pega o iPad pra ver o iPad. Sim. Aí muito acostumado com tecnologia desde o começo, né? Desde então já o sabe achar um começo, vídeo, tipo, nem desde o sabe ler e escrever, começo. mas ele já sabe procurar o vídeo do canal que ele quer, já entra. Não, sim. Não, As crianças já nascem quase com o celular na mão. E eu achava, tipo, curioso, ele pegava uma revista, tentava clicar na foto da revista, tentava dar zoom na foto da revista. Eu falei, isso não tem zoom, não. É muito bom, muito bom. É doido isso, né, de pensar. E é o que eu falo, né, a inteligência artificial, hoje a gente ainda usa muito esse termo, vamos estudar e capacitar a inteligência artificial, mas cada vez mais já tá fazendo parte do nosso dia a dia, né, tipo, quando você pega um Uber, todos os cálculos ali, quando você vai assistir um filme, todo o algoritmo para você. Sim, tudo. Mas a inteligência artificial eu até escutei dele também, Walter Longo, que a gente também precisa entender e perguntar, né? A gente precisa saber também trabalhar com ela, né? E quanto mais, assim, expertise a gente tiver, quanto mais experiência a gente tiver, mais a gente vai se dar bem com ela. Porque a gente precisa também fazer com que ela trabalhe a nosso favor, né? É o que eu falo para meus alunos, né? Não... mas eu tenho a galera pessimista que fala, vai roubar os empregos, não sei o que lá. Eu falei, cara, você já é um bom profissional, eu te conheço, você é um bom profissional. Sim. Como é que você pode usar a tecnologia para te deixar um profissional melhor ainda, né? Com certeza, eu acho que eu sou muito a favor disso. Nossa, e olha que eu uso muito pouco ainda do que existe aí, mas é uma otimização de tempo surreal que a gente tem. A gente está agora incluindo essa parte de grade escolar nas escolas, com parte de segurança. Eu fiz uma apresentação em 5 minutos. Antigamente eu ficava no PowerPoint quase o dia todo, né, para fazer. Então, ou seja, eu já fiz ali, ela já me deu as figuras, algumas não gostei e tal, modifiquei, já me deu outras ideias, né? Lógico que eu tinha um protótipo ali, mas já me deu outras ideias ali e sim, pude fazer outras coisas depois, então... Não, e o que eu vejo algumas empresas ficam ali muito tempo presas nessa parte técnica operacional, né? Tipo, fazendo essa parte de planilha, de extração de dados de documento, e aí fica lá gastando muito tempo nisso. Aí quando o cliente liga, quer conversar, quer falar, quer se abrir, quer contar de outros problemas, poderiam surgir outras oportunidades de projeto. Às vezes a pessoa da consultoria não quer atender, porque fala, não, tô enroladão de trabalho, aí atende, já responde rápido, já quer desligar. Sendo que o trabalho, né, justamente o ser humano tinha que estar conversando com o ser humano, criando sinergia entre departamentos da empresa, tendo novas ideias de projeto e não ficando manualmente extraindo dado de documento, né? Então... E é isso que eu achei muito interessante essa fala dele, porque a gente precisa entender que a IA ela vai nos tirar o nosso trabalho, né? Assim, o nosso trabalho vai nos facilitar trabalhando pra gente, né? Não é num todo, logicamente. Eu acho que nenhuma IA ela vai substituir uma mente humana, mas ela pode otimizar muita coisa da gente, com certeza. É um trabalho complementar, né? Sim. E a gente tem que se capacitar para a tecnologia nos potencializar e não substituir, né? É isso. Sim. Não dá para ver o copo meio vazio e só ficar reclamando, porque tem gente que vai falar, mas eu não concordo, eu sou contra a inteligência artificial. Mas você acha que a Google, a Microsoft, a OpenAI tá ligando porque se você é contra, não tá não. O mundo, né? O mundo é isso. Ou você se atualiza ou você vai ficar para trás. Não tem jeito. Desculpa, ninguém tá nem aí
Aham. né? E, tipo, não Só dá que pra gente romantizar e falar, nenhum emprego vai ser perdido. Tipo, vai ser perdido. Tem emprego que com vai acabar certeza. mesmo, mas isso ocorre em todo o grande ciclo de Todo transformação, quando momento. chegou a internet, Em né? todo É momento. até o que a gente chama de desemprego estrutural, né? Sempre que a gente tem alguma grande transformação, tem gente que fica pelo caminho mesmo, né? E que a gente usa esse podcast também pra falar, cara, eu não quero que você fique pelo caminho, né? Eu quero que você já esteja ligado Sim, disso sim. desde o começo, né? E as pessoas precisam entender isso, né? Uhum. O brasileiro em si, eles muito reclamam, eu acho que Uhum. nessa parte, né? Ao invés de poder. Calma aí, deixa eu ver o que, que isso pode melhorar para mim, né? Uhum. Tem ter esse pessimismo de, mas por quê? Eu tava na zona de conforto, né? Não, poxa, tava legal aqui, agora eu vou ter que aprender, né, outras funções, vou ter que aprender como agir isso aqui. E o que facilita a tua vida, você pode aprender outras coisas, né? Você ter Uhum. tempo para aprender outras coisas, você ter tempo para falar com pessoas, né? Para ter contato com pessoas, né? Que muita gente também fala sobre isso, assim, a tecnologia afasta as pessoas, né? Afasta se você não souber utilizar ela, né? Mas se você utilizar ela a teu favor, muito pelo contrário, você vai ter mais tempo livre de estar com pessoas, né? Uhum. Fazer essa gestão com pessoas. Uhum. Não, e essa questão de mentalidade, né, que a gente fala, tem muito brasileiro que só enxerga o problema, e realmente acontece isso, né, eu até tava vendo, eu participei de um evento que foi do Jerônimo Temer, e ele tava contando um caso que ele foi pra ele foi pra alguma pista de Fórmula 1, né, fazer aquele teste, tipo, de brincadeira, você paga pra usar um carro de Fórmula 1 Aham, por um aham. tempo, e aí o que o instrutor falou pra ele, quando você tá num carro, tipo, muito rápido, normalmente quando você entra na curva, quase você nem vê a curva direita, você tem que estar muito atento na curva, porque normalmente você só olha pra frente e você fica olhando o muro. E ele meio que fez uma analogia, e tipo, ele falou, cara, na vida é exatamente isso também. Às vezes você fica só reclamando do problema, você fica tipo olhando pro muro, né? Você fala, eu não gosto do meu chefe, eu ganho um salário, não concordo com o salário que eu ganho. E aí você fica só trazendo problema, não tem apoio de ninguém, um monte de problema, sendo que você tá olhando pro muro, você não tá olhando pra curva. Sim, Às vezes é sim. ali que tá a oportunidade. Bom, beleza, você não tá feliz no seu trabalho, mas você tá procurando outro, você tá se capacitando para conseguir uma posição melhor, você só tem a graduação, você já pensou em fazer às vezes uma pós-graduação, porque a estatística tipo diz que aumenta o salário. Então, o que você tá fazendo? O que você tá tentando criar alguma solução para resolver o problema, ou você vai ficar pensando no problema? Sim, sim. Eu acho que também as pessoas têm muito medo, né? Tem muito medo de arriscar, tem muito medo Uhum. do novo. Eu sou uma que, assim, não. Zona de conforto é uma coisa que ela me incomoda muito, 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 né? Estou formada em administração e com 37 eu resolvi mudar totalmente a área. A oportunidade que apareceu para mim, né? Nunca me imaginei estar na área de segurança do trabalho, apareceu para mim. Hoje estou me formando como tecnóloga e estou feliz da vida, assim, sabe? Podendo ter mais conhecimento de outra coisa, de outra área, poder ajudar outras pessoas, né? Isso é muito interessante, isso faz com que a gente se move, né? Uhum. Porque você só olhar para o muro, quais são suas conquistas, né? Assim, quais são sua motivação? As pessoas elas precisam ter motivação. E tem muitas pessoas que não têm motivação, tem muitas pessoas que deixam de sonhar, né? E é a motivação que faz a gente ter garra todos os dias, acordar e ir para cima. Uhum. E assim, a gente empreendendo, né? Isso não serve só para quem empreende, mas para qualquer pessoa. A gente tá, às vezes, na empresa, se tiver, pelo menos a gente fala, se tiver tudo muito certinho, tá tudo ok, fluindo lindo, é porque a gente tá A indo gente devagar já até demais. estranha. Não, não dá. Tá muito Não, devagar. não Então, dá. já vamos criar um braço de negócio novo, vamos dar uma É, movimentada, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente é muito resiliente, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo com os desafios, né? A gente não gosta de mar calmo, não. A gente precisa ter Uhum. umas ondas, né? Boa. E aí, a gente chegando para a parte final do nosso podcast, imagina que agora você está sentado aqui no meu lado e você está entrevistando a Fernanda. Teria alguma pergunta para fazer para a Fernanda legal, que eu não fiz, alguma temática que a gente não conversou aqui ainda? Ai, deixa eu pensar Difícil. aqui. É difícil, né? Porque quando fala da gente é É. difícil. Acho que não, acho que a gente até abordou aqui agora no final um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre isso, sabe? É sobre as perspectivas da nossa vida, né?
do nosso lado profissional, do que a gente almeja, sabe? Do que a gente alcança, do que a gente quer alcançar. Porque as pessoas, elas precisam ter essa motivação, né? Elas precisam sonhar, elas precisam ter um algo a mais, seja, a gente comentamos sobre a geração, né, que tem que ter um propósito, mas a gente também, a gente acorda todo dia porque a gente tem aqui um propósito, né, de alcançar nossos objetivos, mas poder fazer alguma coisa aí nesse mundo, né, nesse mundão. A gente não tá aqui a passeio, a gente precisa estar o tempo todo evoluindo. Então, até no final, a gente pegou um assunto assim, que eu gosto muito de falar. Então, você já entrou nesse ponto, eu já vou perguntar também, onde que você quer chegar? O que você quer alcançar agora? Quais são suas próximas metas e objetivos para o futuro? Como eu falei, a Safe está crescendo, né? Ela está em expansão. Então, o nosso objetivo é que a Safe ela alcance aí, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, e que a gente possa conscientizar as pessoas com a segurança do trabalho, a importância da segurança do trabalho, e que a gente possa levar essa conscientização assim, para o máximo de empresas e trabalhadores, né? Porque é muito importante, é a saúde, é a nossa saúde. A gente fala tanto hoje de saúde mental, né? Mas a saúde do trabalhador, ela também precisa ser vista, ela precisa também ela não pode ser negligenciada, né? Então, a nossa intenção da USAFE é expandir aí no Brasil todo. Essa parte, isso é mais uma curiosidade minha, que você tocou no ponto de saúde mental, que é um tema importante também, né? Isso entra dentro de saúde e segurança ocupacional? Como é que funciona a questão de saúde mental no trabalho de vocês? Algumas coisas, né? Por exemplo, na CIPA, tem algumas empresas que elas precisam fazer CIPA, né? Que é a parte de... são empresas que têm uma quantidade de funcionários. Por exemplo, na CIPA a gente tem palestras de, por exemplo, abuso moral e abuso psicológico, mas tudo voltado com a parte do trabalho, né? Tudo coisa... Mas você não ter segurança dentro da sua empresa, você automaticamente você já implica totalmente na saúde mental do seu funcionário. Ele não vai trabalhar feliz, ele vai trabalhar inseguro, né? Dependendo ali de como é que ele esteja, do que ele for fazer, se ele estiver com sono, né? Se ele estiver preocupado, né? Isso implica totalmente com a parte de saúde ocupacional. Então, as empresas elas precisam ficar atentas a isso. Isso impacta diretamente também na produtividade, né? Não, ninguém rende bem se tiver mal de cabeça, né? E com risco de acontecer algum acidente, né? Algum acidente de trabalho. Perfeito. E aí, para fechar, a gente sempre faz essa pergunta, que é se você puder dar um conselho, uma dica, né, uma instrução para ou a pessoa que está na graduação, né, está dentro da área ambiental, na graduação, ou um recém-formado que está entrando no mercado agora, ou até às vezes uma pessoa que já está há mais tempo, mas às vezes se sente meio perdida no mercado, que conselho que você daria para essas pessoas? Acho que buscar conhecimento, né? Entender porque a área ela é muito ampla, seja ambiental também, né? Ali a gente tem várias... lá na consultoria da Econom, a gente trabalha muito com gases do efeito estufa, né? Na parte do green também a gente faz a neutralização das empresas, que é essa parte ambiental. E a segurança do trabalho também ela tem várias áreas, né? Ela percorre. Eu acho que quem está começando agora entender qual é a área que gostaria de seguir e estudar e correr atrás, se entrar numa empresa, se decidir por entrar em empresa, fazer o seu melhor, né? Se dedicar, né? E mostrar para o que veio. E quem tem a intenção aí de abrir sua consultoria, resiliência, porque empreendedores precisam de resiliências, sempre um projeto novo, né? Ter ideias. E não desistir, porque é o que a gente falou, a gente precisa não só olhar o muro, mas a gente precisa olhar os objetivos lá na frente e tem a chegada lá com a bandeirinha que a gente precisa chegar. Não, perfeito. Então a gente encerra aí com essa reflexão, né, de ter a mentalidade de ser um eterno aprendiz, né, de estar querendo sempre se especializar, né, sempre estudando mais, até porque quando você decide um assunto, fala, pô, eu tô feliz, eu quero trabalhar nessa área, eu acho que eu vou ser feliz nessa área, você começa a estudar, você vê que só vai se abrindo, que você não sabia nada, e você vai, quanto mais você estuda... E na mesma área que escolher, vão ter ali as suas nuances, né, vão ter as suas atualizações também. Novos oceanos vão se abrindo e vão se atualizando, né? Então, beleza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vamos que vamos. Já fiquem ligados aí pro próximo episódio. Compartilhem com os amigos e vamos pra cima. Obrigadão, Fernanda, pela nossa conversa. Obrigada, eu que agradeço. Valeu demais.